Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Elas Se Movem. Gente, hoje eu tô com a Best. Vou entrevistar a Best. Gente, tudo bem que eu vou fazer perguntas que eu já sei, tudo bem, mas você ainda não sabe. Eu quero contar a história dela. Eu falei pra ela hoje, falei assim, vamos contar um pouco da sua história, que o pessoal precisa saber mais ainda, de conhecer mais ainda. Gente, impossível, né? Quem não conhece Dona Renata Gomes? Gente, pra mim eu falo, prefeita de Osasco. Conhece todo mundo, gente. Mas ela tá aqui hoje, a gente vai bater um papo muito legal, contar um pouquinho da trajetória dela, contar um pouco da história dela. Eu falo que eu já conheço, que nós somos amigas há... Deixa, vamos pular essa parte. Mas passou dos 20 anos, gente, há mais de 20 anos. Tenho acompanhado a trajetória dela, uma excelente profissional. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais da história dela. Rê, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. E além de eu poder entrevistar a minha Best, gente, ela também é uma das apresentadoras aqui do programa Ela Se Move, uma das cofundadoras da Rede Mulheres que Voam. Então você vai sempre ver lá no nosso canal um programa comigo, um programa com ela. Então hoje a gente decidiu fazer esse bate-bola aqui bem legal. E Rê, já quero perguntar para você, gente, eu já falei, né? Já falei que ela é mãe de 3 filhos, sim, mãe de 3 meninos, casada com Ralph, um super amigo, professora, profissional da área de eventos, mas a parte de eventos eu vou deixar para ela contar tudinho aqui. Não vou dar spoiler. E já vamos começar, né? Rê, e aí, conta pra gente como é que começou essa sua trajetória no mercado de eventos. Lá atrás, você que é pedagoga, neuropsicopedagoga, e foi para a área de eventos. Mas eu sei que essa história não começou agora. Você não é uma profissional que começou agora. Você já começou há muito tempo lá atrás. Conta pra gente como que começou isso na sua vida. Bom, boa tarde, né? Aqui do outro lado. Fui trollada. Vamos fazer um bate-papo, a gente gravar algumas coisas. Não, vamos entrar no ar ao vivo, vamos falar um pouquinho da sua carreira, tudo bem. Amizade é para essas coisas, né? Depois eu pego ela. Bom, eu comecei em 2004, fazendo o primeiro evento da Vanessa e do André. A Vanessa a gente se conheceu no começo da faculdade de pedagogia, que eu sempre tive pavor de pedagogia. Sempre falei que eu não iria ser pedagoga. Mas a gente que tem ministério na igreja, a gente sempre tá fazendo algum evento, né? Faz a recepção, vai pra cozinha, ajuda os adolescentes, vai de casais. Mas não sou casada, não tem problema. Vai aprender, né, quando casar, como é que funciona. E eu já tinha um pouco dessa bagagem, né? Quando eu me converti, que eu entrei na Renovação Carismática em 99, eu já comecei a atuar ali dentro do grupo de oração, ajudando na organização, na recepção dos irmãos. E quando eu entrei na faculdade, a Vanessa falou, olha, eu pretendo me casar e eu não sei andar, não sei sair. Eu falei, eu gosto muito da 25 de março, já conheci um pouco. Falei, vamos andar, vamos para 25, vamos pro Brás. E o primeiro casamento foi da Vanessa e do André. E aí eles se casaram em 2005, 2006. Sempre confundo um pouco o ano, porque eu entrei na faculdade em 2004. Mas não tinha, né, a bagagem que eu tenho hoje, com mais de 20 anos de mercado. O casamento deles como foi? Foi num sítio. E aí ela comprou várias florzinhas no Ceasa, tipo aquelas calanchoê, né? E a violeta também. E aí eu falei, vamos fazer um corredor da noiva. Porque ninguém não tinha assessoria, gente. Falar pra vocês que em anos 2000 tinha assessoria, não tinha. Era a galera da família, ainda tava saindo daquele evento dentro da sua casa. Então, montei ali o caminho da noiva. Era um casamento que ia ser feito por um pastor. E aí eu perguntei pro pastor o que ele precisava. Ele falou, preciso de uma mesa. Arrumei uma mesa. Falei, então eu vou deixar uma água, porque eu entendia que a pessoa ia falar muito, ia ter sede. Olha só, né? A gente não tem noção de que hoje são passos imprescindíveis pra gente fazer um evento. E aí deixei a aguinha, perguntei se ele tinha levado a Bíblia dele, ele tinha levado. Falei, então me fala o que o senhor vai falar. Anotei um pouco do que ele ia falar. Falei, você já conversou com os noivos para poder ter um enredo? E ele falou, não, eu já conheço bastante o André, conheço a noiva, então tá tudo bem. E aí ela falou, preciso me maquiar, preciso colocar o vestido. Eu falei, gente do céu, nunca casei. Falei, tá bom, vesti a noiva, maquiei a noiva. E aí tinha os padrinhos, naquela época a gente não tinha noção de protocolo, já existiam, né, as grandes damas aí do mercado, mas a gente era pequenininha, não tinha esse monte de assessora que a gente tem hoje. E aí eu falei, bom, vou colocar aqui a mulher, né, do lado esquerdo, o homem do lado direito, e deu certo, gente. Foi um casamento lindo. Eles estão casados até hoje, somos amigos. Eles foram no meu casamento lá em 2011 e é uma família assim que eu amo de paixão. Então começou
nessa época, desde 2004, que eu me entendo como uma pessoa que organiza eventos. Eu sei que você não faz só casamento, você faz outras coisas, mas você começou então fazendo casamentos, esse foi o seu caminho. E o que te fez especificamente trabalhar com casamentos desde aquela época? Eu sempre acreditei muito nessa coisa de família, né? Minha família é uma família grande, minha mãe teve 4 filhas, e eu sempre olhei pro matrimônio como uma coisa muito sagrada. Tinha uma época que eu falava, não quero casar, mas eu sempre achei muito bonito, sempre amei muito. Que é uma coisa que eu falo sempre com as minhas noivas também, né? Eu acredito nessa instituição chamada casamento. Então, depois que você faz o primeiro, não consegue mais sair. Podem me dar 30 corporativos e falar, tá bom, você vai ter a mesma média de casamentos. Você vai escolher qual? Vou fazer os casamentos. É uma questão de identificação, né? Gente, total. E eu falo, assim, eu já trabalhei com a Renata com casamento, a gente trabalhou, o quê? Uns 5 anos? 5 anos. Fez tanto casamento na vida, né, Rê? E todas as vezes que alguém fala assim, eu preciso de uma assessora, eu falo, gente, fala com a Renata, porque pra mim é a melhor que tem. Ela gosta, gente, ela gosta de ver vestido de noiva, ela gosta de ir na 25, ela gosta. E quando a pessoa faz o que gosta, ela entrega ali o coração, a alma dela naquilo que ela faz, né? Então, faz sentido você ser uma pessoa de sucesso na área quando você ama o que você faz. Mas como que foi o seu início na jornada empreendedora? Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos empregos, né? Eu nunca trabalhei num lugar só. Quando eu comecei a trabalhar com 21 anos, eu fazia os casamentos, assim, muito esporadicamente, tipo 2 no ano, 3, né? Foi até quando a gente acabou tendo uma sociedade, eu, a Kelly e a Raquel, numa época de fazer eventos ali, acho que já era 2013, Kelly, que o Bento nasceu em 2013, eu tava lá em Cotia e nós fazíamos, né, alguns. Teve o casamento da prima do Ralph, e aí começou a abrir a agenda, a gente começou a visitar espaços e receber alguns convites, né? E eu sempre tive muito essa coisa de receber as pessoas em casa. E o Ralph também gosta muito. Então as pessoas falavam assim, você me recebeu muito bem na sua casa, montou ali um cardápio, o Ralph cozinhou, você montou a mesa posta. E aí o casamento foi agregando. Aí eu comecei verdadeiramente a ler sobre o assunto. Então, comprar livros, porque a gente ainda não falava em fazer uma faculdade específica, né? Porque não tinha, assim, uma faculdade de evento só, né? Acho que depois, 2015 para 2016, que a gente começou a atuar mais com isso. Porque eu lembro que 2010, 2011, 12, não tínhamos. A faculdade, ela tinha, mas ela... Turismo, né? Ela tinha faculdade de eventos, porque eu entrei em 2010, me formei em 2012... Mas ela era pouco conhecida. Mas já tinha... pouco divulgada. A pessoa falava mais de turismo, né? O primeiro curso de eventos, acho que foi lá em 2002, mas ainda não era tão... cru. O Senac não tinha muita coisa, que é um mundo que eu e a Kelly, a gente permeia muito, né? De fazer curso no Senac, que ela é professora do Senac também. E aí eu falei, bom, vamos entender como é que funciona isso. E eu já estava fazendo a pedagogia, e aí passei no concurso para professora. E aí eu falei, bom... casamento vai ser sempre um plano B, que vai ser um plus a mais dentro do meu salário de professora. Só que aí chega uma hora que você está fazendo casamento de segunda, você dá aula de manhã e vai atender uma noiva de tarde, e aí não parei mais. Eu comecei aí entrou nessa jornada empreendedora. E aí fiquei até o ano passado ainda, fiquei muito tempo, 19 anos, vivendo dos dois, escola e eventos. Mas já empreendendo, já como empresa mesmo, né? Nós tivemos empresa, eu e a Kelly, que era Amor e Eventos. Você teve o buffet? Tive o buffet em 2016. Buffet infantil, gente. Buffet infantil, que era um sonho também, que eu sempre eu realizei muito bem, de fazer assessoria infantil também. E aí fui estudar por conta, porque a gente não tem uma faculdade de assessoria de festas infantis, né? A faculdade de eventos, ela até engloba alguma coisa, mas é muito, muito raso. Né? E aí fui entender também, e aí de uma forma muito autodidata. Já o corporativo, não. O corporativo fui fazer Senac, fui aprender ali no dia a dia também com grandes empresas, com marcas, né? E aí tô aqui agora. Rê, para quem ainda não conhece, qual que é o papel exatamente de uma assessora? O que ela faz? Para quem ainda não conhece, para quem não sabe ainda... Quem chega e me pergunta assim, o que você faz, né? Você organiza a fila, você arruma o véu da noiva,
você tá lá no dia só para falar ao lado que o noivo e a noiva tem que entrar. Não. A assessoria, ela é toda a organização do seu evento. E aí, quando eu falo assessoria, de um modo geral, tá? Porque tem vários nomes, né? Chama a gente de cerimonialista no interior. Aqui em São Paulo é assessoria. Tem uma galera que fala organizador de eventos. E tem quem produz o evento. Que aí é outro nicho que já é da amiga aqui. Que ela é uma produtora. A assessora, o que eu faço? Eu conheço primeiro o perfil do meu casal. E aí eu vou entender quanto que eles podem investir no evento deles. O sonho, o tamanho do sonho deles. Então pode ser uma festa para 30 pessoas, como pode ser um evento, como foi agora no dia 14 de março, para 350 convidados. E aí a gente monta todo o projeto dessa festa, né? Então vem ali desde a paleta de cores, o modelo do vestido que essa noiva vai querer, se tem pai, se tem mãe, quantidade de padrinhos, qual vai ser o estilo da festa, o tipo de música. Mas tudo começa como? Quando os noivos me falam, a data é tal e tantos convidados. Porque senão a gente não consegue, não tem meio, né? Não tem meio termo quando a gente vai fazer um casamento. Eu preciso saber quantos convidados vão ter, a data e se já tem um lugar. Se não tem lugar, nós vamos em busca. Então, todos os meus casais, quando chegam para mim cru, que é do zero, ó, eu tenho um noivo, tem que ter um noivo ou a noiva, pelo menos, pra gente começar. Tem ali o casal, eles têm uma data. E já imagina mais ou menos como que é ser. Meu casamento é rústico, eu quero casar na praia, eu quero um casamento extremamente intimista, vai ser só pra minha família, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, não vai vir ninguém de fora. Eu quero que seja uma festa de arromba. 1000 convidados, a gente faz também. Então, a assessoria, ela vem no planejamento, na organização e na execução. Começo, meio e fim. E a gente fala dessa questão de ter uma pessoa ali assessorando, porque são tantos detalhes que as pessoas não percebem, principalmente os noivos, eles não percebem, né? Às vezes não percebe que, será que eu vou ter um espaço que tem escada e eu vou ter muitos idosos na minha festa? Será que eu tenho um buffet que ele tem ali diversos tipos de cardápio, atende o intolerante, por exemplo, atende o vegano, e aí nos meus convidados eu tenho pessoas com esse perfil, e a assessora, ela pensa em tudo isso, pensa né? em tudo isso, assim, quantidade de crianças, né? Às vezes a gente tem um evento que é para 100 pessoas, mas você tem 45 crianças, então a gente tem que ter uma recreação infantil. Porque a gente não consegue manter ali aquele cronograma do começo ao meio e fim, às vezes 4, 5 horas de festa, e a assessoria conseguir cuidar da criança. Às vezes a noiva pede pra gente, olha, eu vou querer que a decoradora fique até o final para montar mini buquês para entregar para os convidados. Então a assessoria também está ali. Se o buffet vai chegar no horário, se o DJ chegou no horário, qual é a playlist. Às vezes eu já tive noivo, e já tive mãe de noivo que se perdeu no meio do caminho. Não conseguia chegar na igreja, achou que era meio. Foi para uma igreja, era outra, você tá ali no telefone o tempo todo. Motorista que vai levar a noiva. Eu tava vendo esse dia na internet, teve uma noiva que ela atrasou 3h30. O motorista se perdeu, pegou um trânsito tremendo e ela não conseguia chegar na igreja. 3h30 de atraso. E óbvio que ela não tinha uma assessoria. Porque ele não sabia o caminho, ele não sabia para onde ele ia. E a noiva falou, é tal lugar, ele pegou o caminho, mas não era. E veja, eu ia te fazer essa pergunta, vou pegar esse gancho aí desse exemplo que você deu, que eu ia perguntar para você, em que momento que o cliente percebe que ele precisa de uma assessora? Porque às vezes ele não percebe, né? Ele acha assim, não, eu já contratei o buffet, já contratei o espaço, já tenho o DJ, já tenho tudo aqui, vou comer. Já dá tudo certo. Só que, você deu esse exemplo de uma pessoa, né? Aí pensa, se essa pessoa vai casar numa igreja, por exemplo, que é aquelas igrejas que tem 5 casamentos, um atrás do outro, que é aquelas igrejas concorridas. Acabou, o padre fala, acabou. Não tem. Não vai atender. A Nossa Senhora do Brasil, por exemplo, tem a questão da multa também, né? Porque cada espaço... E assim, o buffet ele é contratado entre 4 e 5 horas. Tem buffet de 7 horas? Tem. Tem algumas noivas que fazem com buffet de 7 horas. Mas se você atrasar perder 3h30 da sua festa, não volta, esse tempo não volta. Então, todo mundo tem contrato, a gente faz a leitura minuciosa de todos os contratos. Assim, eu não sou advogada, mas a gente tem um olhar clínico para perceber, olha, essa cláusula aqui que você assinou antes de me contratar não vai ser muito legal. Então, vamos tentar conversar com o buffet, ou com o DJ, ou com o espaço, para entender por que isso aqui. Que às vezes o contrato também só beneficia o fornecedor. Os noivos não têm nenhum benefício. Normalmente, assim,
Eu gostaria que os noivos contratassem assessoria primeiro. Exato. Por uma questão financeira, porque além de a gente ter muitos contatos, e eu não estou falando de ganhar BV de ninguém, nem de falar assim, eu só vou contratar a Kelly para fazer a minha recepção, meu credenciamento. Eu só vou contratar a equipe da Kelly para fazer a produção. Não. Eu brinco que eu sou de todo mundo e não sou de ninguém, porque eu tenho vários fornecedores. Mas eu tenho que entender o perfil. Exato. Porque eu tenho noivas que ela consegue pagar o valor a partir de 200, 220 por um buffet. E eu tenho noivas que falam, olha, eu consigo pagar R$80 por pessoa por um buffet. Então eu tenho que ter plano A, B e C. São perfis diferentes, né? E aí as noivas, geralmente assim, quando começa a ficar enlouquecida, eu não sei o horário que eu vou me arrumar. Aí o fotógrafo fala pra ela, você vai fazer making off, ela não sabe fazer o horário. Aí a igreja fala pra ela, ó, você tem que estar aqui, tem que fazer ensaio. Quem vai coordenar esse ensaio na igreja antes? Você tem que vir conversar com o pastor 3 dias antes também. Nossa, mas eu ia montar a mala, eu não tô fazendo meu apartamento, então a assessoria vem pra isso. E é um período, Rê, que os noivos estão enlouquecidos, né? Porque é tanta coisa, é casa para montar, às vezes está recebendo móveis novos, recebendo presentes, aí vem família de fora. Alguém que adoece, alguém que não foi fazer o terno. Acontece tudo, né? Um padrinho que esqueceu de fazer o terno. E aí eu ia até te perguntar sobre isso. Você já falou que é contratar assessoria por último. Então a minha pergunta é: quais são os principais erros que as pessoas cometem ao organizar um evento sem essa assessoria? Não ter clareza do quanto ela pode investir. Esse é o às vezes você sonha com um casamento do Pinterest, com um casamento de princesa, às vezes um bolo, você quer um bolo fake ali. Um bolo fake custa 350, 400, 500, mas a gente tem bolo fake de R$1.500, R$2.000. E a noiva chega e fala assim, eu tenho 10 mil. Ela vai gastar R$1.000 num bolo fake? Não vai. Um vestido. Tem vestido a partir de 1.500? Tem. Eu posso pedir na Shein desse? Posso pedir na Shein. Mas a gente tem que entender também qual é o perfil do corpo da mulher brasileira, né? Nós temos o corpo mais nivelado. O vestido que vem, às vezes, ele não vem nesse perfil. Então, você tem que ter uma costureira que entenda de vestido de noiva, que não pode ser qualquer um. E eles pecam muito por isso, porque não tem noção de valor de um espaço. Quando começa a degustação, é tudo isso. O espaço custa tudo isso. Um sapato, aí o noivo já começa a coçar a cabeça, fala, não vai dar certo. Aí vai contratar um serviço de bar. Tem bar de 18 por pessoa, 45, 47, 55... Aí, assim, eu fui no casamento da minha amiga, tava tudo maravilhoso, eu quero igual ao dela. Mas você não sabe quanto que a sua amiga casou. E aí a gente vem mesmo, eu falo assim, que não é para destruir o sonho, né? Que a gente continua... Mas é 25, adequar. A gente ainda tem a 25 de março, tem a Shopee que ajuda muito hoje em dia, mas a gente tem que ter a realidade, né? Esses dias veio uma noiva conversar comigo, olha, eu quero casar na praia. Tudo bem, casar na praia é caro. E aí, assim, não é qualquer praia que é autorizada a casar. Não. Eu tenho que pedir autorização na prefeitura. Documentação da prefeitura é cara. Aí ela, eu vi um lugar, mas aí eu fui conversar com a proprietária falou que não pode ter barulho até tal hora. E eu quero casar e ir até as 2 da manhã. Eu falei, então, tá vendo? Ou às vezes o espaço, a pessoa não percebe, mas, por exemplo, ela contrata o espaço e ela quer levar uma banda e não pode ter uma banda. Não pode ter banda. Isso acontece muito. Ou contrata a banda primeiro, e aí vai lá no espaço, fecha o espaço fala, mas não pode. Mas eu já fechei com eles. Ou assim, eu quero casar, como eu citei aqui, né? Lá em Pinheiros, ou na Nossa Senhora do Brasil. A agenda da Nossa Senhora do Brasil são quase 2 anos. 2 anos ou mais, né? E vou casar em dezembro, quero casar lá. Não tem vaga. Mas como que não tem? Não tem, simplesmente não tem. Você quer um vestido X que você viu, o vestido já está alugado. Seu padrinho vai vir de fora do país. Precisa organizar a documentação para vir com antecedência. Então, são detalhes que assim, o noivo e a noiva, eles não têm essa realidade. Não é por mal. É porque eles não vivem disso, não é a realidade deles. Por isso que tem você como profissional, né? Por exemplo, já aconteceu de você ter que lidar com pressões e imprevistos no dia a dia, porque assim, eu imagino que num evento social, você lida com as emoções, está lidando com as emoções da noiva, da mãe da noiva, dos pais, da família. Como é que você lida com esses imprevistos no dia do evento? Olha, no dia do evento é carão, sorrir, tá tudo bem, porque eu sempre falo para eles assim, eu brinco muito com meus casais, né? Uma fala que eu falo sempre na primeira reunião,
tirando a Gretchen, a gente só quer casar uma vez. Porque é caro, porque dá trabalho, né? Ou o Fábio Júnior, né? Casou milhares de vezes. Então, assim, no dia, a gente tem sempre que ter plano A, B, C e D. A gente não pode deixar transparecer, né? Eu vejo que às vezes tem assessora que tá afobada, que tá correndo, que cai, né? A gente tem um exemplo de uma que caiu, quebrou o tornozelo. No casamento. Assim, e a gente sempre brinca, vê aquela assim, alguém desmaiou no banheiro. Você fala isso. A gente se olha, né? Sorria e tá tudo certo. Porque assim, os convidados percebem, a gente tá sendo olhada por todo mundo. Então, os convidados percebem que aconteceu alguma coisa muito grave. Exceto assim, morreu alguém da família. Antes do casamento começar, o noivo fugiu. Aí são coisas que você tem que falar. Mas assim, não chegou uma madrinha. Já tive um caso que a madrinha não apareceu, não atendeu o telefone. A gente conversa com os noivos ali discretamente, olha, falta meia hora para vocês entrarem, a madrinha não veio, não chegou, e o padrinho que não é casado com ela, que às vezes era um primo com uma amiga do trabalho, tem alguém da família que você gostaria? Agora a gente tem muito isso que veio lá de fora e as noivas daqui pegaram, né? Que é uma cor de roupa padrão. Quando isso acontece, não tem muito o que fazer. Ou esse rapaz que ficou sozinho, ou essa moça, vai entrar sozinho mesmo. Ou não entra. Ou não entra. Não tem o que fazer. Eu sempre converso com eles também antes. Se algum padrinho, um casal de padrinhos não chegar, a gente pode começar a cerimônia? Pode. Eu não posso começar a cerimônia sem o noivo e a noiva, sem os pais. Mas eu já tive um que eu praticamente tive que começar sem a mãe. Porque a mãe do noivo não chegava. Ela tava fazendo maquiagem, assim, dava mais de uma hora. E aí ele ligou pra ela e falou, mãe, vem do jeito que você tá. Mas assim, não tinha condições. A noiva tava lá, o noivo tava lá, os convidados e os padrinhos. Porque tudo tem custo. E é um custo alto. Por mais que o casamento seja para 20, 30 pessoas, quando você fala em casamento, o valor eleva. Eu já vi falar muito sobre isso. E Rê, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao empreender esse mercado? Para quem está começando, para quem está nos assistindo, entendendo um pouco mais da profissão, achando interessante, quais foram os principais desafios que você já enfrentou até hoje dentro dessa área? O principal desafio assim, é a falta de profissionalismo, né? Muitos aventureiros, porque o meu trabalho ele é 100% ligado ao fornecedor. O fornecedor é material humano. E humanamente nós erramos. Então, você está com tudo certo, com o buffet, e o buffet não aparecer. Ou não servir aquilo que foi contratado. Por mais que a gente esteja com o contrato em mãos, que a gente chegue antes para acompanhar a montagem, tá ali, você pediu para não servir um canapé de camarão, porque a noiva tem alergia e o buffet colocou, então você precisa pedir para que ele retire. Ah, mas eu não tenho o que substituir. Então, ao invés de servir no início, você vai ter 2 horas ou 3 horas para substituir e preparar outra coisa. Ou acontecer, por exemplo, o serviço é empratado e o buffet quer montar uma ilha. Uma ilha, já aconteceu. Assim, eu tenho que ter um jogo de cintura, muita paciência. Eu costumo ser uma assessora que eu não sou ignorante com ninguém. No meu evento eu não grito com ninguém, nem com a minha equipe, nem com a equipe dos outros, porque a gente não sabe como é que a outra pessoa saiu de casa, mas tem que ser resolvido. Né? Eu brigo muito pelos meus casais, eu brigo muito pelas minhas equipes. Então, se é um evento corporativo e eu levei a equipe de recepção, eu levei os hostess, eu levei o pessoal que vai trabalhar, eu brigo por essa equipe. Muito bem. E aí, Renata, o que é essencial para uma mulher que quer começar a trabalhar na área? O que é essencial para ela? Hoje eu falo que é fazer uma faculdade, é estudar. Você não pode só olhar e falar, minha prima virou assessora porque ela fez o casamento dela. Não é assim. E tem muito, né? Muito. E aí, assim, entrega um evento ruim, não tem noção do que é montar um cronograma, do que é montar o roteiro, não tem noção porque assim, a gente tem um cronograma certinho com a questão das horas, do DJ, do que a banda vai entrar, né? Às vezes você fala assim, a banda pediu para servir tal coisa no camarim, a pessoa não tem noção do que é estar ali o tempo todo. Eu vejo algumas meninas falando assim pra mim, nossa, eu gostei de trabalhar com você porque você fez reunião com a gente antes, porque você passou orientação, porque eu trabalhei com fulana, e aí da igreja ela foi embora. E eu fui para a festa sozinha. Você não joga uma pessoa que está começando num evento sozinha. Nunca. É evento para 100, 200 pessoas. Pode ser um evento para 10. A gente sempre tem que ter um braço ali.
Porque você precisa ir ao banheiro, você precisa tomar uma água. Às vezes eu vou retirar a noiva do carro, a cerimônia tá rolando. E aí os padrinhos estão entrando, o noivo já entrou. Tem noiva, tem madrinha que tá grávida, precisa sentar. Quem tá lá dentro da igreja vendo isso? Quem tá no sítio? Quem tá no salão? Quem tá no salão, é verdade, é verdade. Rê, você é uma profissional destacada já no mercado. A gente sabe que esse mercado é um mercado competitivo, como você mesmo falou, muita gente que começa sem preparo nenhum. Porque eu fiz meu casamento, eu fiz o casamento da minha prima, da minha amiga, vou entrar nessa área, vou trabalhar com isso. Mas você já é uma profissional destacada, você já tem anos de carreira, você está contando aqui vários exemplos pra gente. E aí, como se destacar nesse mercado que está sendo tão competitivo já? Com profissionalismo, com respeito, né? Sabendo chegar, é como a gente fala, né? Chegar, entrar e sair. Eu levei muitos anos, né, para ter esse reconhecimento. Então, assim, as pessoas precisaram, ao longo desses anos, acreditar, confiar, mas também me ver trabalhando. Eu falo que é a partir de 2022, depois da feira, né, no Raposo Shopping, que o Leone me presenteou, né, para realizar aquela feira, que eu comecei a ter respeito. Eu comecei em 2004. Conta um pouquinho da feira. Mas foi só em 2022. O Leone é um parceiro, ele tem espaços de festas, loja de vestidos de noiva. E na região do ABC, ele já tinha feito um evento de marketing para o shopping, né, daquela região, junto com a Amanda, que a Amanda é a gerente de marketing do Raposo Shopping. E aí, quando ela veio assumir o Raposo, ela queria fazer um evento para noivas lá, mas ela queria transformar uma das lojas num espaço de casamento. Uhum. E aí, ela precisaria de alguém que coordenasse isso e trouxesse os fornecedores, porque era uma promoção de Dia dos Namorados. E ao término da promoção, todo mundo que fosse no shopping e comprasse, preenchia ali um documento, né, um voucher, e colocava na urna. Esse casal de namorado ou que já fosse casado para fazer a bodas, quando ele fosse sorteado, todos os profissionais que estavam dentro da feira, nós íamos ceder um dia do nosso trabalho para aquele casal. Então, eu fui como organizadora, na época junto com a Rose Rangon, e aí nós fizemos toda a produção, de convidar um a um desses profissionais para estar lá, desde o buffet, a decoração, convite, bem casados, Casamento docinhos, completo. um casamento completo. Então, o presente da campanha de Dia dos Namorados era o nosso serviço ali como fornecedor de casamento, alianças da JK Alianças, e a empresa a CVC, que também iria, em contrapartida, primeiro, segundo e terceiro lugar, também tinha direito a uma viagem. E aí... E a feira foi um sucesso, né? Graças a Deus. Era para ficar 15 dias, nós ficamos 40 no primeiro ano. Terminou, eles pediram para que eu fizesse a festa junina também, que também foi um sucesso. Mas de 2004 para 2022, foram longos anos até o mercado me reconhecer. Eu tive um evento também muito bonito, que foi no Vila Pau Brasil, quando eu fiz a inauguração do Vila, que é um espaço que hoje eu sou parceira, que eu atuo, que tem muitos eventos lá ainda com a Gina. Poucas pessoas conheciam e a Gina sempre teve muito o desejo de que o Vila fosse um espaço uau. E aí o evento também foi um evento muito bonito que a gente realizou com outros fornecedores, com outros parceiros, e aí foi galgando esse caminho. Não é de uma hora para outra, né, que a gente consegue isso. Muitas coisas também a gente acaba fazendo de graça. Esse evento do shopping é um evento que eu não ganhei R$1. A gente trabalhou, ganhou credibilidade, nome no mercado, e aí depois disso as pessoas vão vindo e vão falando, olha, eu gostei, quero trabalhar com você, né, seu trabalho foi muito bom, você entrega de verdade. E aí a gente realmente começa também a ser remunerada da maneira que o mercado exige, né? Porque quando a gente começa, sempre começa cobrando mais barato para você também fazer o seu nome. Mas graças a Deus eu já cheguei num ponto que eu não preciso mais fazer isso. Eu posso cobrar o que eu faço. Cobrar pelo seu trabalho, né? Que habilidades comportamentais você acha indispensável nessa profissão? Além de ter muita paciência, caráter, além de saber né? se comunicar, o que você acha que eu acho que o soft skill aí? Eu acho que é o caráter. A pessoa tem que ter um caráter muito, muito ilibado, porque você está lidando com o sonho de outra pessoa, com uma vida toda. Tem pessoas que guardam dinheiro anos para você estar ali, mas eu acho que você tem que ter uma inteligência emocional também,
Porque às vezes você pega umas porradas e você fala, meu Deus. E é você lidar com as emoções das outras pessoas, Com as outras pessoas, né? também, porque a noiva, às vezes ela tá, é uma noiva que tá ali com você 1 ano, 2 anos, extremamente equilibrada. Na semana do casamento, ela, porque tem a questão hormonal feminina também. Às vezes você faz alguns casamentos que você percebe que o noivo não tá tão interessado, ou outros que o noivo tá muito mais interessado do que a noiva. A gente tem que lidar com o emocional da sogra, do sogro. Eu falo que a mãe do noivo, ela tá sempre mais emocionada, muito mais emotiva, né? Então ela tá sempre no altar, ai, meu filho, meu bebê, que ela vai perder o bebê dela. Eu posso falar porque eu sou mãe de menino, e eu espero que eu não dê esses vexames, mas a gente, que é mãe de menino, a gente percebe que tem muito isso. Então eu acho que o emocional, Kelly, conta muito. Mas assim, hoje em dia, eu falo o emocional e o caráter. A gente tá tendo muito golpe no mercado de eventos, mas é muito. É todos os dias. Todos os dias alguém liga e fala, você pode fazer, assumir a assessora, uma coisa que eu não faço e não aceito, que é pegar dinheiro de todos os fornecedores e eu pegar dos noivos e ir pagando o fornecedor. Não. A noiva me manda o comprovante de quem ela pagou. Pode até ser indicação minha, parceiro meu, se eu contratar, se eu indicar a Kelly para fazer um trabalho com esse casal, o casal vai pagá-lo. Eu não pego dinheiro de ninguém. Não pego. E tem muitos profissionais fazendo isso e desaparecendo. Esse domingo eu fiz um evento lá no ABC e eu vinha junto com o pessoal da Máximos Alianças e a gente estava lembrando de profissionais que já faziam isso lá em 2016, porque a gente já é velho de casa, né? E aí, fulano, e a gente falando de outros profissionais, são milhares. Então, hoje em dia, assim, caráter. Né? Gente, estudar mas ter caráter. Se você não tiver... é um mínimo, né, gente? Porque caráter, independente da profissão, é quem você é, né? O caráter é quem você é. E eu imagino que você já deve ter pego aí casos de pessoas que te procuraram desesperadas porque sofreu golpe no mercado e chegou até você de e DJ, você resolveu a serviço questão. De bar, de espaço também, que você chega lá no espaço fechou. Tem que mudar a data, seus convidados estão lá, buffet que não aparece, decoradora que não aparece, docinho que não entrega, entrega estragado, bem casado, que chega cada um de um tamanho com a fita totalmente errada. Então, assim, a pessoa que se dispõe a trabalhar é o caráter, a inteligência emocional, mas também a pessoa precisa ser organizada, porque a gente mexe com planilhas, né? Porque a gente vai falar para o noivo, olha, você tem X, seu casamento vai custar quanto? Tanto. Então, você precisa ser uma pessoa organizada. E eu falo que a Renata, gente, também ela é psicóloga dos casais, viu? Conta aí. Tem que ouvir. Não, a gente tem que ouvir tudo, né? Eu tô com mães de debutantes esse ano, então tem várias questões, assim, de divórcio. Tem o emocional também das meninas ou dos meninos, né? Que um quer uma coisa, outro quer outra. Então, a gente tem muito esse momento de escuta. Eu tenho uma noiva, que é a Stephanie, e ela falou pra mim, eu fechei com você porque você me ouviu. A segunda pergunta, depois que eu me apresentei, que ela se apresentou, que ela contou a história, né? E antes dela contar a história, ela se apresentou e eu falei assim, ok, agora antes de falar de valor, do que eu vou fazer, de tal, eu quero te ouvir. Então, eu quero entender quem é a Stephanie, quem é esse noivo, como é que vocês chegaram a esse momento de se casar. E ela já desabou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu falei? E ela se emocionou, 2 dias depois ela falou, eu quero assinar o contrato, que você cobrar o que você quiser, eu pago. Porque se ouvir é muito importante, né? Os noivos, eles estão num momento ali de muita carga emocional. Principalmente nas semanas, assim, próximas ao casamento, né? E a Rê tem esse cuidado de conversar com os noivos, de ouvir, de passar orientações, de falar para eles, não entra nessa pilha, falta uma semana, vamos passear, vamos parar Continua de falar namorando, de né? casamento, porque existe isso. O Rê, tem algum evento que foi marcante para você, que foi assim, que te desafiou muito, mas que ao mesmo tempo foi tão emocionante que te marcou até hoje, de todos que você já fez? Eu fiz uma debutante que foi lá no Vila, que ela é cadeirante, né? Ela nasceu e aí minutos depois teve uma intercorrência e aí ela não anda, não fala, não se comunica, né? E foi uma festa linda e a gente, pelo jeito que ela se mexia e como ela se movimentava ali na cadeira com a mãozinha e com o pescoço, eu percebi que ela ficou extremamente emocionada. Não queria ir embora, né, com cada momento. Então, assim, criança mexe muito comigo, né, por ser professora,
por ser mãe, por ter todo o meu histórico, né, das perdas gestacionais, mas você vê ali a mãe realizando o sonho dela ali, independente de como nasceu, porque eu lembro que quando eu perdi os bebês, as pessoas sempre falavam assim, mas se fosse especial, né? E se fosse não sei o quê? Você que é mãe, você não interessa. É seu e pronto, acabou. Pode falar, pode andar, pode não, você quer. E aí, esses 15 anos me emocionou muito. Muito, muito, muito. Assim, de ver a emoção da família, dos convidados, todo mundo chorando. Então, tem algumas coisas que deixam a gente muito marcada. E vou falar de um casamento de 2024, que é da Beatriz e do Marcos, que a gente acaba virando amigo, vai acompanhando, né? E ela tá grávida. E a Luísa chega daqui a pouquinho. Então, eu tô ali, tô acompanhando, tô vendo todo o histórico. E ela começou o início, fez três exames, estava dando que era menino. E aí, agora descobriu que é a Luísa. Então, é um casal também que me emocionou bastante, que eu tô acompanhando. Não que os outros não sejam, que você assistir, eles vão reclamar, falar, nossa, você minha moça falando só de fulana, não. Cada um tem o seu quê ali. Tem uns que a gente acaba ficando... amigos, né? Eu tenho amigos também, tem a Karen e o Evandro, que a gente agora é amicíssimos. O Ralf trabalha com ele, eu falo com ela fala comigo. E você já fez casamentos, depois já fez chá de bebê e foi acompanhando a turma, bebê, né? Espero fazer festa de 1 ano. Quando elas demoram para engravidar, eu falo, gente, vamos vocês ganhar dinheiro, fazer festa dessas crianças aí agora. Pra gente já encerrar, nosso tempo passou, gente. Uou. Como que você vê o mercado de eventos sociais hoje? É uma boa oportunidade de negócio? O mercado de eventos, em geral, é uma excelente oportunidade. Né? O mercado de eventos sociais, sim, está numa crescente muito grande. Nós tivemos aí a época da pandemia, que zerou completamente. Então, nós voltamos ali do ano retrasado até o ano passado com casamentos menores. Para 2026, 27, 28, a gente já tem grandes eventos. Eu já fiz uns 350, já tenho para 200, já tenho para 450. E é um mercado que ninguém deixa de casar e ao mesmo tempo você pode fazer festa de todo tamanho, né? Para grande, pequeno, mini wed, então tem mercado aí. Sim. Mas o corporativo também, né? Eu tô recém-saída, fiz aí a produção do Encontro de Festeiros, que é um evento só do mercado de festas infantis, mas que movimenta o mercado inteiro. Esse ano, pela primeira vez, nós tivemos o desafio. Então, 6 decoradoras, né, fizeram lindas montagens e tivemos as campeãs. E incluímos também a parte de confeitaria. Então, o mercado de eventos em si, ele está numa crescente muito grande. A gente agora está falando muito dos rooftops, né, que são aí os eventos mais clássicos, né, que é de alto luxo, que é um high ticket mais alto, mas que as pessoas têm feito também muito, que a gente chama dos eventos em terraços, né, que aí tem o welcome drink, que aí tem as palestras, o pessoal aí que sai ali daquele coffee break de manhã e que está indo para a noite, que envolve também o nosso mercado. Então, e você fez, além do Encontro de Festeiros, você fez outros eventos para o mercado também, né? Fiz. Seminário de mães, também participo de seminário de mães. Faço também a parte de comunicação da compra de Mamãe Preta também. Então, o mercado é bem aquecido. Eu falo assim, que eu não tenho... a minha preferência é óbvio que são os casamentos, mas como profissional, eu abraço as causas. Eu fico entre casamento, assessoria infantil e o corporativo, que é o meu perfil. E Rê, para a gente encerrar, que conselho você daria para essas mulheres que querem empreender na área de eventos? Que a gente já falou um pouco sobre isso, você falou faz faculdade, comece, assim, não tenha medo de começar na área, é um mercado muito vasto, você tem inúmeros mercados aí dentro da área de eventos. A gente falou aqui hoje sobre eventos sociais, ela falou um pouquinho agora sobre o mercado de eventos corporativos, mas você tem uma infinidade, você pode trabalhar com eventos culturais, com eventos esportivos, sim, com eventos sociais, eventos corporativos, enfim. Esportivos, né? Tem profissionais só de esportes. Você tem um mercado, né? Então, quem quer começar, além de fazer faculdade, é meter as caras. Eu acho que pode começar procurando profissionais como eu e a Kelly. Fazer network. Né? Fazer network. A Kelly também tem um processo também de mentoria. Eu fiz o ano passado junto com a Camila Lages, nós pegamos um domingo aí, uma tarde toda, para dar orientações para pessoas que querem entrar no mercado. Então, olha, começa por aqui, vai ali. Nós estávamos numa fase de precisar de equipes.
E aí algumas pessoas que tinham faculdade já, mas que nunca tinham trabalhado, nos procuraram. E outras que não tinham faculdade, mas que querem fazer, mas também não sabia por onde começar. Então ali, a gente não coloca para fazer uma produção, não coloca para ficar sozinha em nenhum evento. Então vai junto com a gente, faz uma recepção, vai como assistente, até entender se realmente se aguenta o tranco. Porque primeiro tem que trabalhar final de semana. E a gente está falando aqui de 4, 5 horas de evento, mas a gente trabalha 12. Trabalha é o 16 primeiro a chegar horas. e o último a sair. Primeiro a chegar e o último a sair. Né? Tô vindo Você tem que gostar. Tem que gostar muito. Teve um fim de semana que eu trabalhei por 27 horas seguida. Dormi 2 horinhas. É isso. Então, primeiro você tem que entender. Você vai dar conta de abrir mão do seu final de semana? Porque tem pessoas que não abrem mão de sábado e domingo. Não abrem mão de viajar. Não abrem mão de estar num evento de família. Quantos eventos de família a gente já perdeu? Os aniversários de filho. Mas o Raul briga, fica bravo que nem agora, dia 9 de maio, eu tenho um casamento. É aniversário do Bento. Falei pra ele, da tarde pra noite eu vou estar em evento. Mas, de manhã, vamos fazer um cafezinho da manhã pra você estar com seus amigos. É isso, é saber lidar com isso, com a situação e tá tudo bem. Assim, minha família entende, é o que eu vivo, é o que eu respiro. Eu falo que é o que fazem os meus olhos brilharem, é estar em eventos. E deixa suas redes sociais, quem quiser te procurar, as noivas que querem te contratar, como que elas te encontram? É no @Renata Gomes Festaria. Só tem ela, hein, gente? É muito Festaria, fácil. Graças a Deus só tem eu. Coloca lá, né? Renata Como Gomes Renata Festaria. Gomes Festaria só tem eu. LinkedIn também é Renata Gomes Festaria. Ainda tô no Facebook, quem quiser chamar no Facebook eu também tô lá. Ou manda uma mensagem lá no inbox do Instagram que eu respondo. E acha a gente também na Rede Mulheres que Voam, é claro, que é o nosso xodózinho. Que é o nosso @Rede Mulheres que Voam, tudo junto, você nos encontra lá também. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer demais a participação de todos vocês aqui com a gente. Próximo, sexta-feira, às 17 horas, tem um novo programa. Conto com a participação de todos vocês. Quero desejar para vocês uma boa tarde, um bom final de semana. Beijo. Quer se despedir, Rê? Gente, obrigada pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho de mim, eu que já falo tanto, é uma honra. Estamos aqui todas as sextas-feiras, das 17 às 18, com Elas Se Movem, pela Rede Smart TV. Obrigada. Tchau, pessoal.